Olá, hoje é dia 3 de abril de 2020, eu sou a Mauri da Rocha e esse é o Sou Negócios. Antes de falar do nosso tema, do tema que é super importante, internauta, fique aí, a gente vai falar sobre economia hoje, como lidar aí com esse problema, dessa crise por conta do coronavírus, como lidar com tudo isso, tá? Nas suas finanças, né, na parte econômica. Mas antes, quero chamar meu time aqui, o pessoal que faz parte aí do Sou Negócios, o Douglas Marques. E aí, Douglas? E aí, boa tarde. Beleza, tudo jóia? E vamos lá também, faz parte do Sou Negócios, o Theo William. Como é que Grande Mauri, boa tarde. Mais uma vez é um prazer estar aqui com esse tema tão importante, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Bem-vindo, amigo. E o nosso outro integrante aqui do Sou Negócios, o Rogério Gomes. Como é que está, Rogério? Fala daí. Olá, Mauri, tudo bem? Olá, grande abraço aí, Theo, Douglas Marques. Time organizado aí para receber o nosso convidado especial aí, muito bom, né, Mauri? Verdade. Isso aí, Rogério. Nosso convidado de hoje, que ele é empresário, tá? Ele é o diretor do CNA de Jaguariúna. Ele também atuou no mercado financeiro, em bancos internacionais, durante 34 anos, tem uma larga experiência. Ele é sociólogo, tem MBA em marketing, tem pós-graduação em economia e desenvolvimento da América Latina. E é o Fernando Azevedo. Seja muito bem-vindo, Fernando, aqui ao Sou Negócios. Olá, Mauri, Theo, professor Rogério, Douglas, muito prazer estar aqui com vocês, participando desse encontro, desse bate-papo. Gostei muito do nome da atração, Sou Negócios, né? Vamos falar da alma dos negócios. Isso é muito legal, muito bacana, à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito legal, muito legal. Fernando, a ideia da gente bater esse papo aqui hoje, né, falar, né, as pessoas estão preocupadas, não é por menos, né, com essa crise toda aí, essa pandemia, mas aí, como lidar, né, Fernando, como lidar com essas dificuldades, né, econômicas, financeiras nesse momento? A gente queria aí que você desse a sua contribuição nessa parte aí, que é a sua área, né, de finanças e tudo mais. Pois é, Mauri, o momento realmente é bastante grave. Alguns políticos, alguns economistas também estão colocando que nós estamos vivendo um ambiente de guerra, né? É uma guerra contra um vírus, é uma guerra sanitária, mas é um ambiente de guerra, porque as medidas que têm que ser adotadas, estão sendo adotadas nos diversos países, são medidas paralelas ao que se adota num ambiente de guerra, realmente, né? E a população precisa ter essa compreensão, precisa ter essa dimensão da gravidade do problema, e as empresas também, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, as empresas precisam compreender que o momento, dada a gravidade, ele requer algumas medidas, algumas são mais duras, mais difíceis, mas precisam ser tomadas. De qualquer maneira, uma coisa que acho que valeria talvez a gente até começar nosso papo por aí, que vale chamar a atenção, é de que nós, especificamente brasileiros, nós já somos bem experimentados nessa história de crises financeiras e não é de hoje, né? Não sei se você concorda comigo. Ah, sim, o Brasil já passou por... Claro, essa tem essa peculiaridade aí de ser uma epidemia, né, uma pandemia, mas o Brasil já enfrentou umas crises financeiras bravas, né? Mas, meus amigos, vocês acham também, como o Fernando está falando aí, a questão das empresas, você acha que as empresas estão, Rogério, Theo, Douglas, vocês acham que as empresas também estão um pouco com sinal de alerta muito, muito aceso, ou elas estão certas? Luz laranja aí, né, Mauri? Eu acho que está todo mundo realmente preocupadíssimo, né? A gente recebendo aí nosso amigo aí, parceiraço, né, o Fernando Azevedo, que a gente se reúne bastante lá no Clube Fomento Network, já teve na Unifage com a gente também, planejando sobre China, e enfim, né? Acho que você vê que a gente tá até com camisetas diferentes, aí o Mauri tá de gola hoje, camisa polo, o Douglas tá todo organizado, porque o assunto é sério, né? Mas a gente teve a oportunidade de ver a palestra do Fernando, né? No E3, né? Naquele evento que ele teve agora, na terça-feira passada,
E ele cita essas crises todas que a gente passou, né? Que parece que a gente não tem muita crise no Brasil. A gente não tem, na verdade, algumas coisas muito temporais aí, né? Coisas de clima, né? Que nos atinge, como terremotos, alguma coisa assim. Mas crise financeira, a gente é expert no negócio. Eu lembrei de algumas delas, né? Ele falou do plano Collor, né? Do Bresser, assim vai. Teve tanto plano econômico, né? Inflação de 30% ao mês. Então, assim, a gente tem bastante experiência para passar por essa dificuldade, mas eu não tenho dúvida, né, Amaury, amigos e Fernando, de que a gente realmente, o empresário e a gente, como pessoas, aqueles que não são pessoas físicas também, são empreendedores, mas, né, empregados, estamos todos nós com um alerta vermelho e laranja, né, indo para o vermelho, né, a gente não sabe realmente o que está vindo pela frente aí nos próximos dias. Então, acho que o Fernando pode ajudar bastante nisso aí, em ajudar na parte de olhar, de planejar, de ver como é que a gente pode ver as finanças e falar um pouco dessa história dessas crises todas que a gente passou aí, né, Fernando? Pois é, Rogério, nessa apresentação que fizemos terça-feira, lá pela Escola E3, Escola de Educadores Executivos, onde o tema foi essa questão de blindagem de caixa, eu comecei justamente mostrando para o pessoal que crise é uma coisa que o brasileiro conhece bem, é expert nisso. Eu listei ali, em 35 anos, 16 crises, ou seja, uma média de 2 anos e pouco para esse período, 16 crises realmente pesadas, sérias, que afetaram de alguma maneira o mundo das finanças, o mundo das vendas, do crédito, da concessão de crédito, das moedas, né, do dólar, da desvalorização do real ou das outras moedas que já tivemos, algumas delas bastante sérias, bastante pesadas e inéditas, tal qual essa que nós estamos vivendo do coronavírus agora, né? Por exemplo, lá em 1986, e eu vivi todas elas já, naquela época eu ainda era universitário, mas já estava trabalhando no mercado financeiro, o Plano Cruzado, né, no final de fevereiro de 1986, que foi um negócio realmente que mexeu com todo mundo. Da noite para o dia, decretou-se um feriado bancário e congelou preços e salários, ponto. Né? Tudo congelado a partir de uma tabela de conversão, e ninguém entendia bem como é que funcionava aquilo, virou aquela confusão, porque tinha gente que não... Os salários ficaram congelados, mas alguns preços não ficaram exatamente congelados. Foi bastante difícil e, no final das contas, vimos que não deu certo para controlar a inflação como se pretendia, né? Desses todos também vale lembrar o Plano Collor, né? Março de 1990. Também foi um negócio de maluco. Eu me lembro que o Collor iria tomar posse numa sexta-feira, 15 de março, e já na terça-feira à noite, o governo que estava saindo, que era o governo Sarney, decretou feriado bancário, quarta, quinta e sexta, para só reabrir na segunda-feira seguinte, depois da posse, né? E todo mundo ficou naquela apreensão muito grande, a história, não, poupança ninguém mexe, poupança é sagrada, e no final das contas nós tivemos um confisco, esse é o nome, né? Um confisco gigantesco de ativos financeiros para todo mundo, pessoas físicas e jurídicas, de maneira que naquela segunda-feira, quando os bancos reabriram, todo mundo tinha 50 cruzeiros. A moeda voltava a se chamar cruzeiro, como era antigamente, antes do Plano Cruzado, 50 cruzeiros que na prática equivaliam a $50. Fosse você rico, pobre, remediado, empresário, empregado, não importa, todo mundo com 50 cruzeiros na conta. E todo o restante do patrimônio confiscado, represado para ser liberado ao longo de meses, sob determinadas condições. Teve até morte, teve gente que se suicidou na época, não foi 1 ou 2 casos, foram vários, pessoas que se suicidaram na época, quebradeira muito forte de empresas, desemprego muito forte e mais um plano que não deu certo. E a esses se seguiram vários, tivemos aí depois o Plano Real, que estabilizou as coisas, mas também teve lá uma dose de novidades, crises de dívida de diversos países, México, Rússia, tigres asiáticos. Tivemos ali em 2001 os ataques terroristas aos Estados Unidos, o mais chamativo deles a Nova York, as Torres Gêmeas, né? Eu até comentava nesse seminário que naquela ocasião eu estava de férias, estava em Olinda, lá em Pernambuco, quando recebi uma ligação no celular contando do que estava acontecendo. Minha primeira reação foi ligar de volta para o banco onde eu trabalhava. Algumas pessoas disseram, não está confirmado ainda, foi um acidente, não é verdadeiro.
em menos de 5 minutos se confirmou, porque o outro avião bateu lá no World Trade Center, né? E eu tinha naquele momento como um dos meus principais clientes a Embraer, com vários financiamentos feitos. A Embraer importava partes e peças para montar seus aviões, e a gente fica naquele momento de apreensão, porque o avião foi tal qual agora, baixou tudo, não tem mais voo, ninguém vai para lado nenhum, e a gente não sabia se no dia seguinte, aquilo foi uma terça-feira, se na quarta ia ser iniciada a Terceira Guerra Mundial. Tá? Então foi também um momento de muita apreensão, de muita retração de mercado, muita gente perdeu o emprego, o Brasil ficou em risco por uma série de coisas. E depois de todas essas outras que tivemos pelo meio do caminho também, chegamos agora ao coronavírus, que é uma crise de origem sanitária, saúde, né? Envolve a capacidade que nós, como pessoas, governos, temos que ter ou não de preservar a vida das pessoas, manter isolamento, alguns setores fortemente impactados aí, sobretudo na área de serviços, né? Turismo, companhias aéreas, escolas, que é onde nós estamos aí colocados, né? Para a gente também aprender um pouco com essa crise, mas se a gente olha em comparação com essas anteriores, algumas das medidas que foram tomadas naquelas também são válidas para serem tomadas agora. E você acha, Fernando, que as empresas, assim, tem que fazer, qual que seria a melhor medida agora? Esperar? Já tomaram alguma atitude? Na sua opinião, o que as empresas teriam que fazer nesse momento? Não, Amaury, tem que já estar pilotando, tem que estar lá sentado na cadeira do comandante e já estar pilotando, sobretudo na questão de caixa, né? Porque, principalmente as empresas que tiveram que fechar por ordem de determinação de governo, né? Fechar suas portas, não pode ter interação com o público, né? Comércios, empresas aéreas, empresas de turismo, hotéis, escolas, né? Alguns estabelecimentos de alimentação estão se salvando aí pelo lado do delivery, né? Aliás, essa é uma parte interessante das crises, né? Certas expressões passam a se tornar populares na língua inglesa, que é o nosso negócio lá no CNA. Hoje no Brasil todo mundo sabe o que significa delivery, todo mundo sabe o que significa lockdown, essas palavras vão sendo aprendidas, né? Mas, comentário à parte, tem que já estar sentado na cadeira do piloto, olhando principalmente a questão caixa, né? Três colunas mestras, eu diria, principalmente. Fornecedores, clientes e a situação financeira, que vai te determinar se você vai precisar de um auxílio bancário ou não. E se precisar, o que do banco você deve acionar, deve tentar negociar em favor do seu negócio. O reflexo disso tudo vai ser a manutenção do negócio, a sobrevivência do negócio, a manutenção de empregos, né? Mas tem que estar já sentado, pilotando, porque a situação realmente é muito grave. Que as empresas podem estar fechadas, mas não paradas, né? Não inativas, não é isso, Fernando? Exatamente. Podem estar fechadas, mas não devem estar desligadas, né? No caso nosso aqui, por exemplo, do CNA, onde a gente atua em Jaguariúna, estamos com as aulas suspensas desde o dia 17, mas o tempo todo trabalhando, fazendo reuniões usando aqui internet com os funcionários, em contato com os pais o tempo todo, mandando material para os alunos, e muito em breve vamos começar até com aulas ao vivo pela internet, porque o calendário está ficando apertado. Você faz um plano A, o plano A começa a já não ser tão suficiente, você parte para o plano B, que é o que a gente vai fazer no CNA. No caso das empresas, esse olhar estreito para o caixa, para a situação de caixa, ele realmente é muito importante. Existe uma expressão no mercado financeiro que diz que cash is king, né? O caixa é rei. E é mesmo, porque se você não está faturando, você não vai ter recursos para pagar seus fornecedores, inclusive seus funcionários, que também são fornecedores. O que não vai te gerar resultado para você continuar atuando, continuar vendendo. Sua empresa quebra, sua empresa para, sua empresa quebra. Então você tem que olhar com muito cuidado. E nesse webinário de terça-feira eu dizia isso com muita força. É o tipo da situação que não dá para delegar. O dono do negócio tem que botar a mão na massa. Principalmente quando é o pequeno, média empresa. Tem que olhar o que está acontecendo, onde é que está o caixa, o que dá para fazer com os fornecedores, como conversar com os fornecedores, não deixar em hipótese nenhuma que os clientes esqueçam de você. Você precisa continuar mandando suas mensagens
para os seus clientes, para dizer, olha, eu estou aqui, estou preocupado com você, mostrar por que o teu produto é melhor, o que você pode fazer eventualmente para atendê-los. Isso vale até para profissionais autônomos que estão aí bastante preocupados, né? Você precisa estar com a tua bandeira sendo tremulada o tempo todo, e canal para isso a gente tem, né? Se a gente pensar dessas crises principais aí que eu mencionei, a mais recente, a mais próxima delas para nós hoje, teria sido 2001, os ataques terroristas. O máximo que a gente tinha naquela época era e-mail. Não tinha nada de rede social, nem o antigo Orkut, acho que existia ainda. Então, hoje a gente tem todos esses recursos das redes sociais para poder se comunicar com os clientes, isso tem que ser feito. E do lado dos fornecedores, é um momento realmente para se privilegiar relacionamentos. Eu não aposto em situações de declarações de guerra, né? Tem empresas por aí, algumas grandes, eu li isso ontem, uma grande rede de lanchonetes mandou um comunicado para todos os seus senhorios, né, os donos dos imóveis, onde eles têm lojas alugadas, né, o imóvel alugado, dizendo o seguinte, olha, daqui para frente eu só vou pagar pela parte da loja o metro quadrado, a quantidade de metro quadrado que eu estou efetivamente usando, porque eles estão trabalhando em regime de delivery, a cozinha, a área de drive-thru do delivery, e a parte de restaurante propriamente dito, ali o salão, não está sendo usado. Complicado mandar uma mensagem como essa, né? Assim, seca, crítica, né? É um negócio difícil de se administrar. Eu não aposto nesse tipo de caminho. Desses 3 pilares, aí eu queria até voltar um pouquinho na parte financeira, finanças, clientes, fornecedor, né? Que você falou, tá dando foco, que é super importante do cara, do piloto aí da aeronave, né? O empreendedor tá assumindo. Ainda na parte financeira, renegociação de dívidas, empréstimos, dispensa de funcionário, negociação do salário, qual que você acha que é as principais ou as mais importantes medidas, aí se desse uma ordem para isso, né? É hora de refinanciar alguma coisa, é hora de empréstimo, é hora de demissão, é hora de negociação, aluguel, e assim vai. Falar da hora de demissão, Rogério, por mais que isso possa nos doer um pouco, e dói bastante, na verdade, há alguns setores que não vão poder fugir dessa questão, né? Você imagina também empresas de hotelaria, de restaurantes, né? Que estão absolutamente fechadas e sem muito ter o que fazer, ou nada para fazer, e sem perspectiva de retomar os negócios. Não tem muito outro jeito. Vai cair na demissão mesmo, pelo menos de parte do quadro, né? Porém, é importante também ter a certeza de que aquilo que vai custar uma demissão pode ser cumprido. Demitir nesse nosso país é caro, custa bem caro, né? Por conta disso, eu diria que eu colocaria na frente até, como mais prioritário, se a empresa tem lá um certo nível de alavancagem, está aí tomada em banco, e busque olhar o perfil dessa dívida e conversar de maneira muito sincera com o gerente do banco o que dá para fazer para melhorar o perfil dessa dívida, né? Primeiro, entender que há certos produtos bancários que são colocados em caráter de emergência e que não devem ser levados como produtos perenes. Estou me referindo, por exemplo, ao caso das dos chamados cheque empresa ou cheque especial, no caso de pessoa física, né? Por mais que o custo disso tenha caído do final do ano passado para cá, era em torno de 14% ao mês, e hoje é em torno de 8% ao mês, ainda é um custo exorbitante e difícil imaginar negócio que dê margem para pagar esse nível de custo financeiro. Então, precisa chegar lá com o gerente e ver o que eu posso fazer para melhorar o meu perfil de dívida. Antecipar alguns recebíveis que eu tenho, de boletos, de cartão de crédito, né, que sempre é bastante fácil, bastante prático, mas também perceber algumas linhas que estão sendo lançadas pelo governo, em parceria com bancos, com o BNDES, para ajudar nesse momento, né? Por exemplo, o BNDES já anunciou, está lá no site do BNDES, que empresas que têm dívidas com aquele banco, sejam dívidas diretas, contratadas diretamente com o BNDES ou através da interveniência bancária, essas dívidas têm parcelas vencendo todos os meses. As parcelas de abril, maio e junho não precisam ser pagas por enquanto, elas vão ser jogadas lá para o final, dentro do saldo devedor da operação e refinanciadas dentro do prazo original da operação.
já é alguma coisa que não vai ali sair do teu caixa nesse mês, já ajuda, mas precisa ir lá no banco formalizar isso lá com o banco, né? Tem uma linha muito interessante que foi lançada, ela ainda precisa ser formalizada para financiar a folha de pagamento por 2 meses. É dinheiro do BNDES que vai ser colocado no mercado através de 3 bancos. Eu vou me permitir citar os 3 bancos aqui, porque são só esses 3 bancos privados, que é o Itaú Unibanco, o Bradesco e o Santander. Então, essa linha vai ser uma linha de 3 anos de prazo, 6 meses de carência, para bancar a folha de pagamento das empresas de qualquer porte, de qualquer tamanho, até o máximo de 2 salários mínimos. Para a pequena empresa, isso faz uma diferença enorme. Quando a gente fala de até 2 salários mínimos, estamos falando aí de R$2.100, mais ou menos, né? É a possibilidade de você ter a tua folha suportada por um financiamento muito barato, muito barato. Por que barato? Porque ele vai custar 3,75% ao ano, ou 100% da Selic. 3,75% é a Selic de hoje, né? Nunca existiu financiamento tão barato no Brasil, nesse nível. É realmente uma excelente oportunidade e as empresas têm que contratar, têm que procurar o banco e buscar contratar. Pelo que eu estou sabendo, a previsão era de que já pudesse auxiliar agora no mês de abril. A folha de abril acontece na semana que vem para todas as empresas. Infelizmente, as coisas no Brasil não funcionam na velocidade que a gente gostaria. Eles anunciaram isso na semana passada, mas ainda não conseguiram operacionalizar junto aos bancos. Então, se não for agora para abril, será certamente para maio e junho. Mas esse é o tipo da coisa que eu recomendo fortemente, principalmente o pequeno empresário. Procure o seu banco, um desses 3, né? Converse com o seu gerente e veja da possibilidade de contratar essa linha, veja de outras oportunidades que estão disponíveis para ele mudar o perfil da linha. Do endividamento. Nesse momento, vai fazer muita diferença para a sobrevivência das empresas, prazo, obter prazo, ganhar fôlego, tirar o menos saídas possíveis do caixa, já que não tem muita coisa entrando. Por isso, conversar com fornecedores, tentar renegociar, ganhar prazo, conversar com os bancos, tentar renegociar, ganhar prazo, esse tipo de coisa é o que vai poder ajudar a salvar o caixa da empresa, que é o coração ali. Enquanto ele estiver batendo, a empresa está viva. Se isso aí parar de bater, um abraço, a empresa realmente morre. Sim, é interessante o que você está falando, Fernando, porque até ia falar sobre isso, nem todo mundo tem mais do que 1 mês de caixa, né? Tem gente que, não sei se é pela natureza do negócio ou falta de planejamento, mas a pessoa, por exemplo, eu vi gente que chegou no desespero que está abrindo a loja. Tem lugar do Brasil que as pessoas estão desrespeitando a lei, desrespeitando a quarentena, estão tentando, sabe, abrir a loja para ver se consegue alguma coisa. Você, desculpa te colocar nessa fogueira, né? Mas o que você acha dessa opinião? Você acha que seria melhor ir por esse caminho do empréstimo para segurar as pontas? Para algumas empresas vai ser o que vai sobrar, Douglas. Vai ser a oportunidade que vai aparecer. Diante do baixo faturamento, da impossibilidade de vender, mesmo para quem está no ramo de alimentação e está se salvando um pouco aí com a entrega de alimentos aí via motoboys, esse tipo de coisa, claro, o faturamento vai cair muito, né? Então a empresa precisa se salvar, vai precisar de um recurso financeiro. Eu repito, a gente está numa economia de guerra. Economia de guerra, esse tipo de solução financeira vindo do Estado, ela acontece, tem que acontecer. O que ela precisa ser é rápida. O Brasil está um pouquinho... Tudo bem que a gente, em termos fiscais, a gente tem nossas dificuldades, mas a resposta precisa ser mais ágil, né? Não basta só fazer a cerimônia em Brasília, chamar a imprensa e anunciar, precisa fazer com que isso se operacionalize mais rapidamente para que o dinheiro chegue rapidamente à mão do empresário, da pessoa física, né? Mas vai ter que buscar esse tipo de solução, Douglas. Feliz da empresa que não necessitar. No Brasil, a gente tem uma distinção muito grande aí de empresas nessa questão de sobra de caixa, né? A nossa economia vem aí de anos pesados de recessão, ali 2015, 16, 17, né? Estávamos começando a recuperar um pouco agora o ritmo e aí tomamos essa pancada. Então, o recurso a boas operações financeiras é importante, precisa ser falado, precisa ser visto com os bancos. A boa dívida, a dívida saudável, de longo prazo, com um preço decente. Estamos falando aqui, essa que eu citei, 3,75% ao ano contra 8% ao mês.
numa linha de cheque especial, de cheque empresa, né? É uma diferença brutal de uma coisa para outra. Essa linha, se não me engano, do BNDES, inclusive, não vai ter nem custo de IOF, o governo não vai cobrar IOF em cima disso, né? São alternativas que as empresas precisam buscar para sustentar seu caixa, para ganhar fôlego, ganhar tempo, né? Outras que também são válidas é aquilo que as municipalidades estão fazendo para ajudar. Por exemplo, Jaguariúna, né? Nós sabemos que a prefeitura municipal já decretou aí de que as parcelas da licença de alvará dos comércios, das empresas, também não precisarão ser pagas as parcelas de maio, junho e julho, para quem paga parcelado, isso vai ser jogado lá para frente. Também é mais uma coisa que ajuda a segurar a caixa dentro da empresa. E nesse momento, o nome do jogo não tem muita complicação, não tem mágica, não. Você tem que tentar segurar o máximo que você pode para poder honrar as principais coisas que você tem que honrar, os seus funcionários, até mesmo os casos de demissão que você venha inevitavelmente ter que fazer, honrar aqueles teus fornecedores estratégicos da melhor maneira possível, né? E para isso você precisa de prazo, precisa de fôlego para jogar lá na frente, e contratando uma dívida, que ela seja uma dívida saudável, com um preço saudável, nada que vá te estrangular. Isso vale, inclusive, também para certas situações de promoção. Vou fazer uma promoção aqui, queimar meus estoques, isso aqui. Vale, é importante, só não dá para fazer coisas insanas, né? De repente você queimou todo o estoque que você ainda tinha a um preço que não te remunera, e você fica com o teu caixa também desprotegido da mesma maneira, sem considerar que você pode estar contaminando uma política de preço que daqui a algum tempo você vai ter que retomar. Fernando, conversando com o Rogério mais cedo, né, quando a gente estávamos falando sobre o seu convite de estar aqui, você é um cara que detém a minha admiração e o seu conhecimento, ele é muito legal porque você conhece, né, o mercado financeiro nas grandes pontas, mas você coloca a mão na massa no seu pequeno negócio. Então, e assim, é raro um convidado que tem esses dois lados. Eu quero te fazer duas perguntas. A primeira, tirando a questão de estarmos todos fechados, nossos comércios praticamente fechados, qual a outra grande diferença que você vê em relação às outras crises que nós já vivemos? E depois eu quero te fazer uma outra pergunta. Olha, Theo, talvez pela experiência da crise de 2008, onde era uma crise de origem financeira, que começou lá realmente nos Estados Unidos e também veio se propagando para o resto do mundo, não era um vírus, mas era também um processo de contaminação bastante integrado, porque na medida que o sistema financeiro hoje é todo integrado globalmente, um problema com um afeta a cadeia toda, né? A grande diferença, talvez, desta crise para as outras, e eu diria que já muito inspirado naquilo que aconteceu em 2008 pela primeira vez, é o efetivo e real comprometimento de governos em meter a mão no bolso, vamos dizer assim, né? E aliviar a situação para a população. O mundo, não é só o Brasil não, o mundo não aceita, seja pela questão de aspectos democráticos, mas também pela própria questão de perfil financeiro que o mundo está vivendo, ele não aceita que os governos se coloquem numa posição mais passiva, sem ajudar, sem promover situações que levem a renda, o dinheiro, a liquidez até a população, seja as pessoas físicas, os mais pobres, os mais carentes, seja a grande empresa no outro extremo, os grandes empresários. Acho que essa crise, mais do que qualquer outra no passado, mas já bem inspirada por aquilo que aconteceu em 2008, porque em 2008 nós já vimos alguns movimentos nesse sentido, aqui no Brasil menos, porque o impacto aqui foi um pouco diferente. Dessa vez, os governos todos, do mundo todo, por mais que sejam de países em desenvolvimento, com dificuldades como o nosso, com problemas fiscais sérios como o nosso, não tem jeito. Isso tudo vai ter que ser colocado de lado e o socorro vai ter que ser feito para toda a população, em todas as suas camadas. População pobre que vive do Bolsa Família, os autônomos que estão aí parados sem poder trabalhar, a pequena e média empresa, principalmente a pequena empresa, que é a grande geradora de emprego no país, e até mesmo as grandes corporações, que muitas delas, dependendo do setor,
foram afetadas de uma maneira brutal. Acho que essa é a grande diferença. O que vai ser feito, o que está sendo feito pelos governos dos países nesse momento, por essa crise, é algo que vai ficar registrado para sempre nos livros de história. Maravilha. Outra pergunta, você tocou num assunto importante, porque assim, eu tenho visto muitos gurus do empreendedorismo falar que toda empresa tem que ter um caixa de 6 meses, né, de emergência e tudo. Só que a gente vem de uma crise de 3 anos, né? 2015, 2016, 2017, um pedacinho de 2018, e agora a gente estava começando a respirar. Dentro da sua experiência, a gente vai levar mais quanto tempo depois que isso passar para poder respirar novamente? Olha, do que eu tenho lido, que eu tenho acompanhado, Theo, e você tem razão, não adianta falar que o ideal é 4, 5 meses. Eu sou um pouco mais prudente quando eu olho esse tipo de coisa. Eu acho que se já conseguir 1, quem sabe 2 meses de caixa, de reserva de caixa, já é um negócio fenomenal em se tratando de Brasil, né? Mas é muito difícil, você tem toda a razão. Nós estávamos saindo aí da maior recessão da nossa história. Os números aí de crescimento de 2016, 2015, 16, 17 foram horrorosos, né? E, sobretudo, para quem está no mundo do serviço, isso bateu muito mais forte. As empresas estavam voltando a se recuperar, voltando a promover investimentos que ficaram engavetados, para quem ainda podia promover investimento, né? Então, não tem muita mágica nesse sentido, não. Agora, é até por isso, né? É até por isso que o mercado todo está com esse olhar perante governos para que venha o socorro, né? É uma coisa até um tanto conflitante, porque essa equipe econômica que nós temos no Brasil, ela foi formatada, foi colocada lá em Brasília com um propósito, né? De reduzir o tamanho do Estado, reduzir a interferência do Estado, reduzir subsídios, né? Aquele negócio de menos Brasília, mais Brasil, e agora eles vão ter que trabalhar num ambiente totalmente diferente. Totalmente diferente. É realmente deixar de lado, com base, claro, em aquilo que o Congresso pode aprovar, deixar de lado os aspectos aí de limites fiscais para mandar socorro para a população mesmo, porque senão podemos ter gente não morrendo de coronavírus, mas morrendo de fome. Isso é muito sério, muito grave, né? Fernando, você é um estudioso da China, teve com a gente palestrando sobre o mercado chinês, da evolução e tudo mais. Você gosta muito de estudar e conhecer, né, o mercado asiático e basicamente chinês. O que acontece? Eles passaram por isso, estão parece que conseguiram concentrar a epidemia lá num local, em um local significativo ali, conseguiram bloquear um pouco e estão retomando a economia de maneira até um pouco acelerada. Está aí os Estados Unidos, que acabou de mandar 23 aviões para poder pegar material para socorrer hoje, onde é os Estados Unidos o epicentro aí, né, agora do coronavírus. Como é que você vê agora a economia chinesa, né? Será que agora vai existir um crescimento ainda maior? Porque existe toda uma tendência de que a China se torne realmente a principal economia, né? Aquela briga com a economia americana, mas com essa situação dos Estados Unidos agora ser tão alvejado aí por essa pandemia e a China se reconstruindo, você acha que isso pode ser uma resposta rápida chinesa lá e isso dá uma virada na economia global aí? Acho que... Difícil imaginar que seja assim, Rogério, difícil. O impacto para a China também foi muito forte. Os primeiros números que eu vi aí, estimativas aí de leitura de primeiro trimestre para a economia chinesa, vai mostrar no trimestre um PIB negativo, né? Talvez a China, pela força da sua economia, pela diversidade da sua economia, sim, ela consiga ainda ao longo do ano de 2020, o que para nós não vai ser possível, ainda fechar o ano com algum crescimento, alguma coisa entre 2% e 3%, o que é um número muito baixo em comparação aos anos anteriores aí para a China, né? Mas o impacto para a China também é muito forte, é muito significativo, porque a despeito de eles terem feito esse processo de isolamento naquela província, naquela cidade, Wuhan, onde começou, o negócio ficou mais grave, outras localidades da China também ficaram fechadas, né?
ficaram com o tipo do lockdown vertical, que alguns pregam aqui no Brasil, né? Onde setores, empresas, escolas ficaram fechadas, né? Você imagina, por exemplo, que toda a história do coronavírus aconteceu e explodiu às vésperas do maior feriado, do maior momento de turismo que existe na China, que é o Ano Novo Chinês, em fevereiro, né? Onde milhões e milhões de chineses saem dos lugares onde estão, vão para o interior, visitar suas famílias, etc., passar o Ano Novo com eles. Isso não aconteceu, basicamente, né? Só isso tem um impacto na economia brutal, né? Por outro lado, isso que eu estou dizendo, inclusive, serve para contrapor algumas teorias de conspiração que tem por aí, dizendo que o vírus, eu realmente não acredito, dizendo que o vírus foi uma coisa inventada lá na China, para que isso fosse disseminado no mundo, principalmente nos Estados Unidos, para prejudicar outras economias e a China depois dar a volta por cima. O pessoal lá na China também tem a teoria de conspiração deles a respeito disso. Até ministros lá já andaram dizendo, não, no nosso entender, a teoria da conspiração, a origem desse vírus, ele foi plantado aqui na China pelos Estados Unidos para destruir a nossa economia. Quer dizer, é absurdo de um lado e é absurdo do outro. A verdade é que a guerra hoje é contra o vírus e é global, né? Exato. A gente tem um inimigo comum, né, de todo mundo, né? Você vê que até alguns aí, alguns lados aí, agora para falar o Dória, né, e o Lula aí até se trocando um pouco de afagos aí nas redes sociais, meio que focando no inimigo comum, né, que é o vírus. Mas eu queria voltar aos tripés lá que você, as três parte financeira, né, que você falou e desmembrou bastante, fornecedores, a importância dos fornecedores da negociação, e cliente. Aí já está envolvendo um pouco o Theo, que aí acho que a inteligência e a qualidade dele na área de mercado também pode ajudar a gente. Clientes, como é que a gente pode pensar em clientes nesse momento de onde muitos dos negócios estão fechados? Qual é a sua dica? E aí está já envolvendo o Theo também aí com algumas orientações aí para o empreendedor. O cliente é aquilo que eu comentava um pouco antes, ele não pode, nem nesse momento, ele não pode ser esquecido e ser levado a se esquecer de você, né? Como eu disse, nós temos aí muitos canais hoje nas mãos que a gente pode utilizar para continuar falando com os clientes. Ainda que você não possa vender para eles, não significa que você não possa levar algum valor para ele, né? Através de um contato telefônico, através de uma reunião por internet aqui, por Hangout, por Zoom, através de uma mensagem por WhatsApp, através de uma divulgação do seu produto, do seu serviço numa página de Instagram. Enfim, é muito importante que realmente o contato com o cliente permaneça, por menos que você possa fazer esse contato pessoal com ele hoje em dia. Ele precisa continuar entendendo que você existe, que você está aí, que você está batalhando, você está fazendo alguma coisa. Porque um dado que é importante a gente mencionar aqui, e que muitos economistas já estão trabalhando e dando isso como bastante provável, é que nós vamos no Brasil ter uma queda acentuada este ano, e a depender de como a economia volta no terceiro trimestre adiante. Nós vamos ter um PIB negativo maior ou menor, isso já está dado, né? É a velocidade, primeiro semestre esquece, é a velocidade do terceiro trimestre que vai determinar o que vai ser nosso futuro. Mas sendo otimista, imaginando que a gente consiga retomar razoavelmente as coisas, quando nós entrarmos em 2021, nós vamos ter um crescimento de economia muito forte. É o efeito que os economistas chamam de efeito em V, né? Ou pelo menos em U, né? Onde você tem uma queda muito rápida dos aspectos da economia, do crescimento econômico, e depois uma retomada muito rápida também, né? As empresas, principalmente o pequeno empresário, que tem um leque de canais de comunicação um pouco mais restrito com seus clientes, eles precisam estar com isso no radar, no horizonte, para o futuro. Ele precisa manter esse cabo ligado com os seus clientes para que a hora que as coisas voltarem a acontecer, ele esteja pronto. O cliente vai se lembrar, esse cara continuou se importando comigo, continuou agregando algum valor, com alguma informação, com alguma consultoria, para mim, no meu dia a dia, que estou aqui trancado dentro de casa. Eu dou o exemplo do que estamos fazendo lá no CNA, que é um caso clássico. A gente está com as aulas suspensas,
mas de 2 a 3 vezes por semana, a gente manda material para os alunos, para os pais dos alunos, para eles terem o que fazer em casa, incentiva a usar nossos portais, quer dizer, nós temos esse recurso. Alguém poderá perguntar, tá, mas o cara que tem ali um pequeno negócio, um restaurante, um bar, etc., ele pode fazer uma coisa? Pode, sempre pode. Ele sempre tem ali como manter algum contato com os seus clientes, enviar alguma coisa, se colocar a serviço, posso te entregar alguma coisa na sua casa, você está precisando de alguma orientação, um corretor de seguros, por exemplo, um autônomo, posso te orientar alguma coisa com relação aos teus seguros, você vai renovar os teus seguros, o que eu posso fazer por você? É se colocar à disposição para que, efetivamente, você não seja esquecido. Tanto para o lado de clientes, quanto para o lado de fornecedores e na relação com bancos também, Rogério, eu resumiria tudo isso numa palavra que para mim é muito forte, muito significativa e que na minha história profissional sempre teve essa amplitude, esse peso, que resume todas essas coisas. A palavra é relacionamento. Você tem que saber desenvolver um bom relacionamento com as partes que te são importantes no teu negócio. Os fornecedores, os teus clientes, os teus bancos, para que em momentos como esse você possa usar das ferramentas de relacionamento e manter vivo as tuas relações com todas essas partes e fazer com que o teu negócio permaneça ativo ali na cabeça, na mente de todos os consumidores. Isso vai te trazer resultado lá na frente quando a economia voltar ao normal. E complementando, Fernando, o que você falou, eu acredito que você matou a charada. A empresa está sempre sendo vista, mas principalmente a forma como está sendo vista. Isso é muito importante. Sim. Então, tem um gênio do varejo brasileiro chamado Fred Rocha, e ele tem uma teoria dos 4 P's do marketing do século XXI. E um deles fala o seguinte, que ao invés de estar investindo só em promoção, que é importante nesse momento, talvez, para fazer caixa, igual você citou muito bem, a gente falar também sobre propósito. Ele troca promoção pelo propósito. Vou dar 2 exemplos muito claros aqui de pequenas empresas que fazem parte do nosso métier, do nosso dia a dia, mas que fazem isso muito bem feito. Então, a primeira delas é uma startup que intermedia serviços médicos, chamada OMSA, que ela disponibilizou um corpo de psicólogos para, nesse momento de muita tensão, de muita ansiedade, eles atenderem online, gratuitamente. Então, assim, é uma empresa que, a partir desse momento, as pessoas já começam a falar, opa, o que é essa OMSA? Deixa eu dar uma olhada nela com mais carinho. Então, essa é uma situação. A outra situação é a Winner Informática aqui de Pedreira, onde ela identificou, por exemplo, que as pessoas vão trabalhar em casa e que precisava ter uma estrutura de trabalho mais profissional em casa. Uma coisa é você ter um computador lá de 1990, onde o filho faz trabalho de escola, né, e assiste uns YouTubes. E a outra coisa é você ter uma rede, né, de informática que te permita ser produtivo em casa. Então, eles começaram a conversar isso com seus clientes, com seus potenciais clientes, e tem tido uma média de 8 chamadas por dia. Então, assim, mais do que ser visto, é a forma como ser visto. Porque as bases da economia, elas vinham bem, né? Diferente das outras crises que aconteceram, essa daqui a gente vinha, né, numa crescente. Então, assim, a hora que passar essa loucura, não sei se 2 meses, 3 meses, mas o consumo virá, e aí você falou muito bem também, é um consumo reprimido que ele virá muito forte. Então, com certeza, esse é o momento de você começar a pensar na sua empresa, o que ela pode fazer pela comunidade, pelo seu cliente. Está sendo vista ainda, porque com certeza a hora que esse jogo virar, que essa curva ela começar a ascender, o cliente vai ter essa reciprocidade de quando você esteve junto com ele. É verdade, Theo. Aproveitando o teu comentário, um abraço lá para o Marco lá da Winner, nosso fornecedor, que também fez um trabalho excelente para a gente agora no começo de 2020, lá no CNA Jaguariúna. Deu toda uma assessoria para nós ali, para a gente dar uma ajustada na nossa base de computadores. O pessoal que realmente a gente recomenda trabalham muito bem.
E eu adicionaria ao que você está dizendo, Theo, que nesse momento nós temos, assim, eu não vou dizer de pessoas, não, é um mundo inteiro bastante carente, né? Carente de poder se relacionar, de poder ter contato com as pessoas, de receber uma boa orientação. Infelizmente, nós temos ainda muitos casos aí de fake news rolando por aí, usando o mundo do WhatsApp para propagar informações falsas, eu diria até um tanto perversas em certas situações. As pessoas estão carentes, né? E as empresas também precisam perceber esse tipo de coisa. Como é que eu posso tentar suprir um pouco isso no meu cliente, né? Como é que eu posso, mesmo que à distância, tratar dessas situações de uma maneira a agregar algum valor, alguma mensagem positiva para o meu cliente, porque isso vai acontecer. Pode demorar, nós temos um custo grande aí de vidas que vai acontecer até lá, na questão do vírus, né? Mas as coisas voltam, a economia volta, o país vai voltar a crescer, muito provavelmente nessa curva em U ou em V, como alguns estão colocando, e é importante estar preparado, tanto do ponto de vista de relacionamento com os seus clientes e fornecedores, quanto na boa gestão do seu caixa, né? Para que a hora que o crescimento voltar, as coisas, a resposta possa ser dada prontamente pelas empresas. Muito bem, o assunto nosso de hoje aqui está muito bom. A gente ficaria aqui, acho que horas conversando com o Fernando, nosso convidado de hoje, que é empresário, que também já atuou muito no sistema financeiro, nas empresas financeiras internacionais, instituições financeiras internacionais. O Fernando que é sociólogo, também tem MBA em marketing, também é pós-graduado em Economia e Desenvolvimento da América Latina. Está trazendo para a gente aqui no Sou Negócio essas dicas super importantes, tá? Que você pode assistir, rever, né? Que são dicas importantes para você que é empresário, né? Que está preocupado nesse período. Não seria diferente, né? A gente está passando aí por uma situação de crise por conta da pandemia do coronavírus. O assunto está muito bom, está muito legal, mas eu vou pedir para o Fernando aí fazer as suas considerações finais aí, porque o Seu Negócio está começando a chegar no final aqui já. Muito obrigado, Amaury, a você, Rogério, Theo, Douglas, por essa oportunidade. Muito legal a ideia de vocês de promover esse canal de debates, de discussão, de troca de ideias. Mais do que nunca, isso hoje tem um imenso valor para as pessoas. E a minha mensagem final que fica aí para quem nos assiste é muita calma, muita disciplina nessa hora. É muito importante essas virtudes, elas vão fazer uma boa diferença, até para que você possa estar preparado fisicamente para enfrentar a doença em si, né, com alimentação, dentro de um espírito mais de bom humor, porque o nosso sistema também tem dessas coisas. Nosso sistema imunológico ele também se fortalece mais quando a gente mantém um espírito mais positivo, menos estresse, para poder responder melhor contra as ameaças que nós recebemos. O momento é difícil, o momento é duro, mas de muito positivo. Eu estou vendo que, a despeito de uma ou outra falta de sintonia pela qual a gente lamenta, as pessoas estão unidas, as empresas, governo, o parlamento, né, o Congresso, as prefeituras, os governos estaduais estão fazendo um trabalho muito bacana, dentro das limitações que nós, como país, temos, né? As respostas estão vindo, as pessoas estão assumindo o necessário comprometimento para que a gente vença o mais rápido possível essa pandemia, né? Eu acho que a gente sai dessa ainda numa média melhor do que outros países, do que outros locais, e vai ficar com mais uma crise para a gente aprender. O brasileiro já está se tornando cada vez mais cascudo com essas coisas. É mais uma que a gente vai levar, colocar aqui para o bolso e dizer: eu também passei por essa. Daqui a alguns anos a gente vai poder recontar essa história. Muito legal. Muito obrigado aí, meus amigos Rogério, Douglas, Theo, e um super obrigado ao Fernando, que trouxe essa imensa contribuição para você, internauta, para nós também, né? Não só empresários, viu? Acho que quem está assistindo aí pode até usar todas essas informações que o Fernando passou aí, até no seu dia a dia, né? Para você administrar até as suas finanças pessoais, né? Então, o Sou Negócios vai dando seu tchau aqui, agradecendo demais ao Fernando. Você que está nos assistindo, vai lá,
inscreva-se no nosso canal. Se gostou desse assunto, dá o seu like, ative o sininho para você receber também as nossas notificações. A ideia nossa do Som Negócios é essa, trazer sempre assuntos do momento, caso agora estamos discutindo a questão do coronavírus e dos impactos, né, econômicos que tem causado essa pandemia. Então, o Som Negócios fica por aqui. Até a próxima com mais assuntos interessantes para você.